Tente também exclui-se esse constrangimento quando for em face do presidente da República, porque daí é tipificado no artigo 28 da Lei 7.170 de 83, que é a Lei de Segurança Nacional. Ademais, qualquer pessoa, desde que tenha capacidade de entender o caráter, pode ser sujeito passivo. Neste aspecto, então, nós temos a adequação típica como sendo o quê? O que nós falamos antes. Toda e qualquer espécie de crime sempre é representado por um verbo. E no nosso caso, o verbo nuclear é constranger, isto é, forçar, obrigar, compelir, coagir a pessoa a fazer alguma coisa que não esteja obrigado a fazer. Isso pode ser também no aspecto moral, tanto moral ou física, psíquica, social ou até mesmo de natureza econômica ou profissional, jurídica, em qualquer espécie, desde que seja uma conduta obrigatória, em que eu utilize-se da violência, que é a lesão, e da grave ameaça, que é a intimidação. Isso dá um abalo emocional muito grande. A fazer o que a lei não obriga e não fazer o que a lei permite. Esta é a essência desse tipo penal. Agora, se esse constrangimento for por uma pretensão de ordem legítima, não se amolda ao constrangimento ilegal. Aí nós vamos lá adiante, no artigo 345, vocês vão estudar com o professor Tiago Galli, que é o quê? Exercício arbitrário das minhas próprias razões. A pretensão é legítima? É. Mas por ser legítima, eu posso, por mim só, compelir alguém a cumprir essa obrigação? Não. Nós temos o Poder Judiciário, temos que procurar o órgão jurisdicional para equacionar o problema. Por exemplo, eu tenho uma conta a receber de alguém, mas não tenho nenhum documento. Eu emprestei o dinheiro a alguém e ele ficou de me pagar, pela confiança não peguei o documento. Então, eu me armo, vou à casa dele ou em qualquer lugar que eu encontro e eu ameaço ou faço com que ele assine uma nota promissória com aquele valor que eu lhe emprestei. Isso é o quê? Exercício arbitrário das minhas próprias razões. Não posso, em hipótese alguma, compelir alguém a praticar essa conduta. Mesmo sendo de ordem moral, é crime, como eu falei antes, né? Impedir o incesto, impedir o homossexualismo, o exercício da profissão, porque todas essas condutas não têm tipificação criminal. A legitimidade pode ser através da coação. O sujeito não tem qualquer direito à ação ou omissão. Ou relativa. Tem algum direito, mas não pode fazer. Constranger alguém a pagar o crédito decorrente de quê? De uma aposta no jogo do bicho. Essa aposta não é legal. Então eu estou compelindo ele a me pagar um valor decorrente de um jogo que é ilícito. As formas de execução, nós temos três, ou seja, mediante violência. Isto é, violência física, a violência real, em que provoque a lesão corporal, ou no mínimo, vias de fato. Grave ameaça, violência de ordem moral, representada pelo quê? Pela intimidação. A pessoa intimidada, com medo de ser agredida ou com medo de alguma represália, acaba por praticar essa conduta de que ele não teria como praticar, porque não há norma proibitiva. E o legislador foi mais longe. Qualquer outro meio, isso pode ser através de uma fraude, pode ser através da hipnose, da ingestão de álcool, de drogas. Todas essas situações vai fazer com que reduza a capacidade de discernimento do sujeito passivo.
E para que isso possa ocorrer, nós temos como elemento subjetivo do tipo. Lembra que eu disse para vocês desde a primeira aula? Toda a conduta proibitiva tem um elemento subjetivo que é constitutivo do conjunto dos elementos conceituais do crime. Neste caso é representado pelo quê? Pelo dolo ou pela culpa? Não, ele tem a finalidade de praticar as condutas, de agir. Então, o nosso tipo subjetivo aqui é representado pelo dolo. Então, somente por dolo. Excluindo desse rol, a forma culposa. A consumação vai ocorrer quando? Quando deixa de fazer aquilo que ele queria fazer, que foi constrangido a ser impedido. Existem duas formas. O crime de mera atividade, que é aquele que não deixa vestígio. Se eu praticar, digamos, a violência, ele será o quê? Um crime material, porque tem um resultado naturalístico dessa conduta, que é a lesão, que tem que ser feito o exame de corpo de delito. Mas tem outras situações que é apenas o constrangimento através da ameaça, vai se consumar tão somente por uma mera atividade. Não cheguei a agredir ninguém, mas tão somente ameacei, né? E a forma tentada, segundo a maior corrente doutrinária, é possível, né? A conduta pode até ser fracionada. A classificação doutrinária desse tipo penal, nós temos o quê? Crime comum, crime material e de mera atividade, se consuma com a produção do resultado, quando cumpre as exigências, e a forma dolosa, forma culposa não existe.